Meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com este humilde jornalista que vos fala no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Você pode participar do canal. Já temos 77 inscritos, né? Até a semana passada era 75, já vamos para 77 e tá indo rapidinho para 80, né? Bom que essa sua participação, de clicar aí no joinha, de dar o seu like, de comentar, de ajudar a divulgar o link nos grupos de WhatsApp, de se inscrever, que é muito importante que você se inscreva, né? Isso aí tem ajudado bastante. Então vamos lá, o canal Fatos, Informações e Opiniões é o canal, a voz da população. Ontem eu sempre falo, né, de denúncias, né, que ela tem que ter embasamento. Ontem nós recebemos uma denúncia, né, que pode estar acontecendo aí num posto de saúde da região sul do município, e a gente vai levantar essas informações para não ficar jogando falsas informações aqui. A gente vai checar a informação para ver se alguma coisa de errado está acontecendo por lá. O que tiver acontecendo de errado for fato, né, nós vamos divulgar, tá bom? E você pode continuar participando, vai se inscrever no nosso canal aí, por favor, porque se você se inscrever, aí aumenta, né, o número de visualizadores, né? Até o YouTube, ela acaba ajudando no algoritmo, né, e jogando para mais visualizações, levando para mais pessoas, né? Então é só você estar logado aí no Google para que você possa se inscrever e a gente possa ser aí, né, através do canal Fatos, Informações e Opiniões, né, os amigos, né, desse canal. E eu preciso da sua amizade no canal aí, da sua inscrição. Vamos lá então, falar de informações, porque o Lula, rapaz, ele deu uma bronca geral no pessoal no avião, na viagem de volta, né? Só que a bronca vazou também, né? Então a situação tá complicada lá pro pessoal do Lula, né? Esse governo tá perdido até entre eles. Lula está contrariado e inconformado com o vazamento de uma conversa que ele e Janja, né, tiveram com o presidente da China, Xi Jinping. E o assunto era sobre a rede social TikTok e ocorreu em um jantar reservado oferecido ao presidente brasileiro na terça-feira pelo líder chinês, e para o qual o Lula convidou poucos integrantes da sua comitiva. Um dos integrantes da comitiva vazou a conversa e contou a situação constrangedora criada por Janja ao pedir a palavra para criticar a rede social chinesa. Foi um climão, né? Na verdade foi um climão. E o principal suspeito desse vazamento, segundo Mônica Bergamo, jornalista da Foice de São Paulo, né, é o ministro Rui Costa. Assim, no meio do percurso de volta ao Brasil, Lula resolveu dar uma bronca geral em seus ministros e na sua equipe. Ele iniciou a fala dizendo que o vazamento contra a Janja, né, o Janjo começou dizendo que esse vazamento contra a Janja foi muito grave. Afirmou ainda que achava inadmissível que pessoas escolhidas a dedo por ele ir ao jantar, né, que quebrassem a sua confiança e atacando a sua mulher, né, a Janja. Ele disse, né, que é uma deslealdade. E o presidente seguiu ainda dizendo que, segundo o integrante da comitiva, ele afirmou também que o ataque à Janja o expõe e o atinge diretamente. E que um episódio como esse, em que alguém de sua total confiança ataca a Janja, nunca poderia ter acontecido. E afirmou ainda que não abriria uma CPI para investigar qual foi o ministro que fez os ataques à primeira-dama, nem pediria para ver o celular de ninguém, mas que considerava o vazamento nas circunstâncias e no tom em que ocorreu um fato muito grave. Lula não citou nominalmente ninguém, nenhum ministro, como suspeito pelo vazamento, segundo esse integrante da comitiva. Dos 11 ministros que viajaram com Lula, 5 estavam no jantar oferecido por Xi Jinping. Carlos Fávaro, da Agricultura, Alexandre Padilha, da Saúde, a sul-mato-grossense Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, Mauro Vieira, de Relações Internacionais, e o Rui Costa, da Casa Civil. Depois do desabafo do presidente, Padilha tirou o celular do bolso e mostrou que tinha recebido mensagens de jornalistas que tentavam apurar o assunto, mas que não tinha respondido a nenhuma delas, né? E Simone Tebet afirmou que também recebeu telefonemas, mas que estava no banho e não retornou. Mauro Vieira afirmou que não tinha sido procurado pela imprensa, e Fávaro admitiu que falou com um repórter, mas que o profissional já estava com a história apurada e só queria checar detalhes, e disse que não colaborou com a reportagem. Rui Costa ficou em silêncio naquele momento, segundo os relatos, e tudo indica que foi ele, né? Na história do quem cala consente. Esses relatos de dentro do avião
foram dados para a jornalista Mônica Bergamo também, né? Que pelo visto tem um dedo duro lá, né? Tem mais um vazador de informações, não pode ser de repente essa do Rui Costa. Não cometeria o mesmo erro duas vezes? Ou será que foi o Rui Costa também, né? A verdade é que vazou o constrangimento causado pela Janja, pela deslumbrada da Janja lá na China, né? E vazou a bronca geral que o Lula deu nos seus ministros e na sua equipe. Parece que o Rui Costa não é o único vazador geral da República lá não, né? Parece que tem mais um aí, porque essas informações foram vazadas. E você lembra que na semana passada teve aqui no Brasil o Ricardo Pitta, né? E ele esteve hoje, conselheiro sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Departamento de Estado norte-americano, Ricardo Pitta, o mesmo que durante visita aqui ao Brasil na semana passada foi ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o portador de um recado do governo americano para o governo Lula. Reunido com parlamentares brasileiros, a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, o FPLM, o Pitta fez uma declaração sobre a controvérsia em torno do assunto em que o governo Lula, né, recusa a classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Abre aspas para o Ricardo Pitta. Os Estados Unidos não foram ao Brasil para questionar se as organizações criminosas são consideradas terroristas. Foram para informar que são. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que é integrante da comitiva, né, da Frente Parlamentar para o Livre Mercado, a declaração mostra que o estímulo ao livre mercado e ao combate à violência e ao crime organizado caminham juntos. Abre aspas para o Bilinski. Que essas lições sejam aprendidas, replicadas e que o Brasil caminhe contra um Estado inflado e ineficiente, segundo disse o Bilinski, o deputado do PL do Estado de São Paulo. O Trump se mostra estrategista e implacável, né? Ele não veio pedir uma sugestão para o governo Lula, né? Que o governo Lula mostrou uma recusa em classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele veio ao Brasil comunicar ao governo brasileiro que eles são facções terroristas, né? Organizações terroristas. E isso que o Ricardo Pitta mandou recado através de Donald Trump. Vai ser implacável essa luta aí, né? E enquanto Lula afunda o país, o ex-ministro Paulo Guedes é aplaudido de pé na presença de Barroso e Hugo Mota. Noite de premiação em Nova York, onde o CEO da empresa controladora do iFood, Fabrício Bloise, foi agraciado com Person of the Year 2025, promovido pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Porém, durante a noite de gala, que quem atraiu os holofotes mesmo foi aplaudido de pé durante longos segundos foi o Paulo Guedes. A informação é do jornalista Lauro Jardim, que diz ainda que o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro foi ovacionado pela plateia repleta de políticos e empresários, depois de anunciado por Alexandre Betâmio, co-chefe global de investimentos do Bank of America. E em seu discurso, Betâmio afirmou que iria quebrar o protocolo por uma autoridade que merece nosso aplauso, nosso carinho, nosso respeito pelo trabalho extraordinário que ele fez no Brasil e que está com a gente pela primeira vez, fecha aspas aí para o Betâmio. Ele referia-se ao ministro Paulo Guedes e referiu-se como querido ministro Paulo Guedes, como ele próprio descreveu, né? O público imediatamente começou uma salva de palmas. Não é uma salva de palmas igual a Janja fala, não. É uma salva de palmas, né? E assovios, né? Fizeram festa, algazarra, enquanto os presentes se levantavam aos poucos para aplaudi-lo, né? Estavam no evento autoridades como Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Roberto Barroso, o presidente hoje do STF, Renan Filho, Eduardo Leite e os maiores banqueiros e gestores do Brasil, além de outros políticos, né? Realmente deixa saudades, né? O Paulo Guedes, que tem aí uma grande admiração, né? É uma autoridade, um ministro, ou hoje um ex-ministro, muito respeitado. E o candidato da direita de Portugal, André Ventura, regressou esta quinta-feira à campanha, mas teve que ser retirado de um evento onde, em Odemira,
ele teve que ser retirado porque ele se sentiu mal novamente, né? O que aconteceu ontem? Ele tomou um gole d'água e se sentiu mal, né? E hoje voltou a se sentir mal. O presidente do Chega voltou a ir com a mão no peito, foi agarrado pelos seguranças e colocado dentro de um carro. Minutos depois, chegou ao local uma ambulância, né? E depois de receber os primeiros cuidados médicos, ainda fez um eletrocardiograma no local. E aparentemente, a primeira avaliação descartou problemas cardíacos. O líder partidário seguiu depois de ambulância para o centro de saúde de Odemira, onde recebeu assistência médica, sendo posteriormente levado para o hospital de Santiago do Cacém para ser submetido a novos exames. Por indicação médica, o líder do Chega foi novamente transferido de ambulância para o hospital de Setúbal para realizar um cateterismo, um exame que permite a observação das artérias coronárias de forma a perceber se existem lesões e despistar uma eventual doença cardíaca. Esse exame não está disponível na unidade hospitalar de Santiago do Cacém, né? O exame não revelou problemas nas artérias coronárias e André Ventura poderá ainda ter alta hoje, né, após mais algumas horas de observação. De qualquer forma, a preocupação é grande. As eleições acontecem no próximo domingo, dia 18. Portanto, nesse final de semana, né, teremos eleições em Portugal. Vamos falar agora dos nossos anunciantes, dos nossos patrocinadores. Anunciantes esses que são parceiros comerciais e que mantêm, né, esse início de fatos, informações e opiniões aqui com o Ed Moreno de pé, né? É o que nos mantém. Nós temos dinheiro público aqui não, né? Por isso somos independentes, né? Realmente independentes, né? Sem amarração com dinheiro público aí. E por isso, né? E a gente pede também, nós temos esses três anunciantes aqui, mas eu peço aí, né, que o comércio local nos ajude mais, né, para nós mantermos e até melhorarmos essa nossa estrutura, porque hoje eu gravo no celular, ainda nós não temos um equipamento como um microfone, uma câmera para a gente poder trabalhar, então aos poucos a gente vai tentando mudar, vai tentando melhorar a situação aqui, né? E para que a gente possa melhorar, é só com a ajuda do comércio local, né? Precisamos do apoio do empresariado local, nesse que é um canal em que a população vai ser sempre atendida, né? E os parceiros comerciais são muitíssimos importantes, são fundamentais para que a gente continue trabalhando firme. E um dos parceiros é a Solo Forte, né? A Solo Forte que tem profissionais experientes, dedicados aí com uma empresa de consultoria e agricultura de precisão, né? Com foco em manejo para alta produtividade das lavouras, e com esses profissionais experientes tem aí uma vasta experiência, uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? Então tem aí o trabalho de consultoria e assessoria agrícola com agricultura de precisão, né? E vários trabalhos, tipo amostragem de solo, é feito aí pelos profissionais, uma grande colaboração com os produtores rurais aqui de Ponta Porã e da região, grandes e pequenos produtores rurais. Os profissionais utilizam aí de decisões fundamentadas em dados para maximizar, né, a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? O grande trabalho que a Solo Forte faz aqui em Ponta Porã. Também temos o apoio da Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlos Dalzacher, que vem uma cervejinha gelada. Hoje eu passei por lá, né? Mas como não estava no horário de trabalho, ainda não tomei uma gelada. Agora na volta, encerrando o expediente, claro, passaremos por lá, né? E tem aquele delicioso espetinho, aquele saboroso espetinho preparado pela família do Carlos Dalzacher. A Conveniência Baturité, né? Você pode tomar sua cerveja gelada, tem um vinhozinho bom ali, tem outros tipos de bebida. Para quem não consome a bebida alcoólica, pode tomar suco e refrigerante, né? Para quem está com pressa e precisa evitar aí as filas do supermercado, pode passar lá, que é uma conveniência, né, bem sortida, e você vai evitar filas no mercado, porque provavelmente o que você procurar vai ter lá na Conveniência Baturité, que fica ali na Rua Baltazar Saldanha, em frente a GESUL e divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Então chega lá no Baturité, vai ser bem atendido pelo Carlos Dalzacher e também por toda a sua família. E temos
claro, né, desde o mês passado, desde abril do ano passado, no mês passado, perdão, de abril, né, desde o mês passado, dia 7 do mês passado, a presença da COP Home Office aqui no nosso Fatos, Informações e Opiniões, né? A COP Home Office que vem aí com um moderno e arrojado, né, conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã. O prédio que está sendo construído ali na Rua Deputado Araújo Moreira, né, é um prédio que vem para modernizar ainda mais a Princesinha dos Hervais. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. COP Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e o que tem de melhor em questões de segurança. O COP Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo aí, né, para sua família. E é perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. COP Home Office, venha morar, empreender e ser feliz, né? Na COP Home Office, a COP incorporadora e construtora que tem apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A nossa equipe de venda fica ali mesmo, na frente do prédio onde está sendo levantado ali, né? Em fase de conclusão, um belíssimo prédio que vai, como eu disse, modernizar ainda mais a cidade de Ponta Porã. O nosso plantão de vendas fica no prédio do supermercado Bom Gosto, você no térreo ali, você entrando no mercado pela Deputado Araújo Moreira, você já vai ver a maquete da COP Home Office ali e também vai ser atendido pela nossa equipe, pelo nosso plantão de vendas que está ali sempre, né, para poder te atender da melhor forma possível. Você vai conhecer a planta, você vai conhecer o projeto e você vai conhecer as várias formas que você terá, né, para adquirir um dos apartamentos e uma das salas comerciais da COP Home Office. Prédio que vem sendo construído ali na frente do supermercado Bom Gosto, na Rua Deputado Araújo Moreira, em fase de conclusão e que vai deixar a Princesinha dos Hervais ainda mais moderna. Seguindo com as informações aqui, né? Como era de se esperar, os idosos que tiveram aí o dinheiro roubado por esse desgoverno, né, estão sofrendo para pedir o reembolso em agências do INSS. Eles vão fazer de tudo para dificultar. Nós vamos pagar, ninguém vai ficar sem receber. Mentira, vai ter muita dificuldade aí. E já começou, né, com as filas demoradas, falta de informações precisas no atendimento, estão prejudicando os aposentados que buscam reaver o dinheiro levado em descontos indevidos, né? Aposentados e pensionistas que procuraram agências do Instituto Nacional do Seguro Social nesta quarta-feira, né, ontem e hoje, para contestar descontos indevidos realizados por associações, não conseguiram registrar o pedido de devolução presencialmente. O órgão restringiu esse serviço aos canais digitais, o aplicativo e site Meu INSS e a central telefônica 135. O jornal Folha de São Paulo visitou 6 agências da capital paulista no primeiro dia de abertura dos pedidos e constatou que, embora alguns servidores ajudassem os segurados a acessar extratos para verificar débitos, as unidades presenciais não estão estruturadas para registrar formalmente os pedidos de reembolso. Para mim não é surpresa, né? Eu sabia que os idosos iam passar por esse problema e vão passar. Essa falta de informação ela vai acontecer para dificultar o acesso à informação, para dificultar que os idosos, aposentados e pensionistas do INSS sejam ressarcidos do dinheiro que lhe foi roubado, né? Bom, vamos para a parte esportiva do nosso programa aqui, do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, falando do afastamento do presidente da CBF. A Justiça do Rio de Janeiro se baseou em um laudo indicando falsificação do documento do acordo que manteve o Edinaldo no poder, homologado pelo ministro Gilmar Mendes do STF. Agora, o Edinaldo é afastado da presidência, porque ele foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol por uma decisão nesta quinta-feira, de uma decisão judicial, né? E essa determinação partiu
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, mais especificamente do desembargador Gabriel Zefiro, né, o Zéfiro. O vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Marcos Dias, ele falou à imprensa que acredita que esse é o início de uma nova situação em que irá ser feita a justiça. A continuidade do Edinaldo no cargo era incabível, né? E Dias foi autor da denúncia de que houve uma falsificação no documento do acordo que encerrou a ação contra Edinaldo na Justiça Estadual e o manteve no poder. Ele considera que os desmandos na CBF chegaram a uma situação insustentável e acredita que desta vez o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal não vai anular a decisão da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, porque na primeira ele anulou, né? Em janeiro de 2024, Gilmar Mendes, como relator do caso, reconduziu Edinaldo depois dele ser destituído pelo TJRJ em dezembro de 2023. Em fevereiro do ano seguinte, ele mediou o acordo que encerrou a disputa até que Dias, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, investigava denúncias de assédio na CBF e se deparou com a denúncia da falsificação. E ali ele foi para cima também, né? O Dias foi para cima. Por conta própria, ele obteve um laudo da perita Jaqueline Tirotti e a conclusão dela foi de que houve impossibilidade de vinculação do punho do ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, um dos signatários, o que indica a adulteração. Foi o que Dias acrescentou. Ele diz também que o material que prova todos esses desmandos são consistentes e não acredita que o ministro da Alta Corte deixe passar todos esses desmandos, assédio moral e sexual, malversação de verbas. A sociedade brasileira não merece isso, mas eu não ficaria tão confiante assim não, né? Só coincidentemente, Gilmar Mendes, o filho do Gilmar Mendes tem aí um acordo, né, uma parceria com a CBF do Edinaldo, né? E aí, né, eu não me espantaria se o Gilmar Mendes, o ministro do STF, reconduzisse novamente Edinaldo ao comando da CBF. Quem assume interinamente o comando da entidade e a responsabilidade por convocar novas eleições é o vice-presidente Fernando Sarney. Sarney, na semana passada, havia entrado na justiça com pedidos formais para destituir Edinaldo do cargo. Ele também fez o pedido ao ministro Gilmar Mendes, que assim como o pedido da deputada federal Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio de Janeiro, o rejeitou. Pelo exposto, determino 1. O afastamento da atual diretoria da CBF. 2. Que o vice-presidente da CBF, Fernando José Sarney, realize a eleição para os cargos diretivos da CBF na qualidade de interventor o mais rápido possível, obedecendo-se os prazos estatutários, ficando a seu cargo até a posse da diretoria eleita os poderes inerentes à administração da instituição disposto no artigo 7º do Estatuto da entidade, segundo declaração do desembargador do TJ do Rio de Janeiro. Edinaldo Rodrigues se encontra no Paraguai, onde participou mais cedo do Congresso da FIFA e de um jantar na sede do governo paraguaio. Mesmo tendo anunciado a contratação de Carlo Ancelotti, consagrado treinador italiano, cuja chegada poderia fortalecer sua gestão, Edinaldo se mostrava preocupado com a possibilidade de sua permanência ser revertida na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. O motivo do afastamento do Edinaldo foi a suspeita de que o documento do acordo que o manteve no cargo, homologado por Gilmar Mendes no STF, teve uma das assinaturas do ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, falsificada, né? O acordo encerrava as divergências que questionavam a eleição de Edinaldo em 2022. Na ocasião, ele foi eleito por meio de um estatuto que passou por um termo de ajuste de conduta, né? A eleição, porém, segundo o ministro do STF, André Mendonça, foi homologada por um juiz de primeira instância quando já havia sido enviado recurso ao TJ do Rio de Janeiro contra a eleição que, portanto, seria irregular. A verdade é que a CBF é um antro de raposa, né? De corruptos, né? Igual esse governo de hoje. E ele, coincidentemente, é filiado ao Partido Comunista do Brasil, né? E só que não é só ele, né? Você já vem lá do João Avelange. João Avelange, aliás, banido do futebol, né? Ricardo Teixeira, banido do futebol. Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, banido do futebol, né? E o outro, o Marinho também, banido do futebol. A CBF é complicado. Ali a máfia corre solta, né? E é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. O Brasil era para ser uma potência no futebol, né? Não tivesse essas má gestões aí na CBF. Porque dinheiro
tem a rodo na CBF, né? Por isso, essa briga da máfia, né, dos cartolas para controlar o futebol brasileiro, que é uma tremenda máquina de ganhar dinheiro. Vamos falar de Libertadores. Ontem nós tivemos alguns jogos, vamos ver quais foram os jogos que nós tivemos na Libertadores ontem e, se der tempo, vamos falar da programação também, né? Da classificação, perdão. Nós tivemos ontem, deixa eu ver aqui os resultados de ontem, nós tivemos ontem o Vélez Sarsfield ganhando, né, do Clube Desportivo San Antônio 3-0, o Atlético Nacional de Medellín ganhou do Bahia por 1-0, o Bahia se complica aí, né, o Peñarol fez 3-2 no Olímpia e o Botafogo num jogo sufocante, né, na Bacia das Almas, ganhou do Estudiantes por 3-2. Vencia por 2-0, tomou um empate e no final fez o terceiro gol. São Paulo empatou em 1-1 com o Libertad. O Racing fez 4-0, o Racing argentino no Colo-Colo, 4-0, fácil. O Universitário ganhou do Barcelona de Guayaquil por 1-0. E o Palmeiras vai vencendo o Bolívar por 2-0. Amanhã a gente traz esse resultado. Tem também hoje Nacional e Internacional, Talheres e Aliança Lima. Flamengo e LDU Quito jogam mais tarde, às 20h30, e o River Plate também às 20h30 enfrenta o Independiente del Valle. Como é que está a situação na Libertadores de América dos clubes? Vamos lá, o grupo 1. No grupo 1, nós temos aí, no grupo 1 da Libertadores, o grupo A, né, os seguintes resultados. Os jogos já foram feitos pela quinta rodada, né? Então vamos ver como é que ficou aqui o Universidade... Deixa eu ver aqui, a Universidade do Chile ganhou do time do Carabobo por 4-0. O Botafogo fez 3-2 nos Estudiantes. A Universidade do Chile tem 10 pontos, Estudiantes 9 pontos e o Botafogo 9 pontos. E o Carabobo tem 1, não tem mais chance de classificação. No grupo B, o Universitário do Peru ganhou do Barcelona de Guayaquil ontem 1-0. Hoje tem River Plate e Independiente del Valle. O River Plate lidera com 8 pontos, pode se classificar já. O Universitário é o segundo com 7. Independente del Valle é o terceiro com 5 e o Barcelona de Guayaquil, lanterna, com 4. No grupo C, nós tivemos já o jogo na terça-feira entre Táchira e o Central Córdoba. O Central Córdoba ganhou por 2-1. Hoje tem Flamengo e LDU Quito. Flamengo joga sua classificação hoje na Libertadores. Se empatar, se complica, viu? Se empatar, se complica, porque o Central Córdoba tem 11 pontos, é o líder, LDU tem 8, é o vice-líder, o Flamengo é o terceiro com 5 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou. No grupo D, o São Paulo ontem empatou em 1-1 com o Libertad e hoje tem Talheres e Aliança Lima. O São Paulo lidera com 11 pontos, Libertad é o segundo com 8, o terceiro Aliança Lima com 4, o Talheres é o quarto com apenas 1. No grupo E, nós temos o Racing, no Presidente Perón, jogando amanhã contra o Fortaleza, e amanhã também, às 20h30, o Colo-Colo joga contra o Atlético Bucaramanga. O Racing lidera 10 pontos, Fortaleza segundo com 8, terceiro Atlético Bucaramanga 6 e quarto Colo-Colo com 2. No grupo F, quinta rodada, teve o Atlético Nacional ontem ganhando do Bahia por 1-0, e o Nacional e o Internacional estão jogando nesse momento. Atlético Nacional lidera 9 pontos, Bahia é o segundo com 7, terceiro Internacional com 5, quarto Nacional do Uruguai com 4 pontos. No grupo G, o Palmeiras é líder e vai vencendo o Bolívar já por 2-0, né? Ontem, na terça, nós tivemos o Sporting Cristal sendo derrotado pelo seu Porteño, 1-0, e o Aliança... E o Palmeiras joga hoje contra o Bolívar, né? O líder é o Palmeiras, deve ir aí a 15 pontos, o seu Porteño tem 7, Sporting Cristal tem 4, é o terceiro, e o quarto Bolívar. E no grupo H, nós temos os dois jogos sendo realizados amanhã, Peñarol e Vélez Sarsfield, hoje, né? Peñarol e Vélez Sarsfield, e Olímpia e o time do San Antônio Bulo-Bulo. Vélez lidera com 10 pontos, o Peñarol é o segundo com 10, o San Antônio Bulo-Bulo tem 6 e o Olímpia, sem chance de classificação, está com 2 pontos apenas. Na Sul-Americana, nós não vamos falar a classificação, senão nós vamos ultrapassar os 30 minutos aqui já, né, de canal Fatos, Informações e Opiniões. Mas vamos aos resultados de ontem, né, que nós tivemos aí pela Sul-Americana. O Fluminense ganhou do União Espanhola por 2-0, Defensa e Justiça e Universidade Católica empataram 1-1, Esportivo Luquene e o Clube Atlético Grau também empataram 1-1. O Cruzeiro ganhou do Palestino por 2-1, mas já está fora. O Cerro Largo foi derrotado pelo Vitória por 1-0, Vitória na briga pela classificação. América de Cali e Huracan no grupo do Corinthians empataram em 0-0. Independiente e Guarani estão jogando nesse momento, né? O Corinthians tem 2 times aí que o Corinthians não consegue passar. O Guarani é um, né? E o Racing
joga contra o Corinthians. Hoje o Corinthians precisa ganhar esse jogo do Racing. O Atlético Mineiro enfrenta o Caracas e o Once Caldas vai enfrentar o Clube Gualberto Villarroel. E o último jogo vai ser entre Cienciano e Deportes Iquique. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.